Sim, esse é o E Agora, Jesus? O seu podcast semanal de economia, história, cultura, algumas risadas também. Comigo, Alexandre Ávila, professor formado em História. E comigo, João Vazata, empreendedor formado em Comércio Exterior. Maravilha, galera. Esse é o nosso primeiro episódio. Nós tivemos, na semana passada, a gente lançou o nosso episódio piloto. Para quem não ouviu, eu aconselho muito a ouvir, que ficou muito bom, modéstia à parte falando. A gente falou, no nosso episódio da semana passada, nós falamos a respeito dos impactos da gripe espanhola na sociedade, na economia e como ela afetou de inúmeras formas. Até o quanto é importante estudar ela pra gente saber como é que tá a situação atual, né? O que pode prever, o que dá pra melhorar, né? Exatamente. E é muito bom a gente lembrar também, galera, que a história, ela é cíclica. Ou seja, ela sempre vai se repetir. Então, muitas das coisas que aconteceram na gripe espanhola estão se repetindo agora no Covid-19. E não é à toa que no episódio dessa semana a gente vai falar dos impactos da economia, dos impactos da sociedade do Covid-19. Isso aí. A questão também das crises, das pandemias, ou crises que seja econômica, ou seja, numa guerra, também o quanto isso impacta na questão financeira do dia a dia das pessoas, né? Quanto que o dinheiro muda de mãos, digamos assim. Exatamente. E assim, galera, o nosso podcast ele funciona da seguinte forma. Sempre a gente usa para seguir o nosso programa, a gente usa como base 2, 3 artigos. Mas exclusivamente no episódio dessa semana, a gente vai usar uma revista, que é a revista do Banco Mundial da América Latina e Caribe, que o título da revista é simplesmente a economia nos tempos do Covid-19. Então a gente optou por essa semana a gente utilizar só ela, porque ela, por si só, ela garante todo um programa que a gente consiga falar. Mas é claro, né, pessoal, vamos ter cuidado, porque a revista ela traz muitos dados de um mundo perfeito. Que todo o cuidado que um governo precisa ter com a economia básica, ou todo o cuidado que precisa ter com a economia maior, né? Então, óbvio, a gente sempre vai trabalhar com ela, mas a gente tem que ter um cuidado com relação a isso. Trazer para o nosso dia a dia, né? Exatamente. E é sempre bom lembrar também que a revista, ela usa dados, o dado mais recente dela é do dia 7 de abril. E como a gente tá numa loucura, né? Então todo ele já dia muda. Exatamente, ele já é um dado defasado. E qualquer dado que nós formos dar hoje, quando terminar essa gravação, quando o episódio já for postado, ele já vai ser um dado defasado. Principalmente pela forma como as coisas estão acontecendo e pela atualização que tá acontecendo hoje. Dia a dia, né? Dia a dia. Para começar, o ideal é a gente entender o que foi o Covid, o que está sendo o Covid. O vírus Covid, ele vem da família Corona. Ele surgiu em meados de 1960 e ele tem esse nome de corona, para quem não sabe, fica sabendo agora, parabéns. ele tem, porque o vírus ele tem o formato de uma coroa e em espanhol, coroa significa corona. Então por isso que ele tem esse nome de coronavírus. Uma curiosidade até pra gente pesquisar depois, será que tem algo a ver corona... por ser espanhol, alguma coisa com a gripe espanhola? Eu acredito que sim, João, porque ele é uma mutação da influenza, que a influenza é uma gripe, né? Uhum. E da mesma forma que tem inúmeras mutações, né? Mas eu acredito que sim, acredito que dessa forma ele pode trabalhar. É uma boa pesquisa, é uma boa bola nas costas, parabéns. O vírus, ele tem várias mutações, né? Como eu tinha dito antes, assim. Ele trabalha com SARS-CoV, por exemplo, que é uma síndrome respiratória muito grave, que ela surgiu... lá no Oriente Médio, desculpa, no Japão também. Então, e a gente tem também o MERS-CoV, que ele é uma síndrome respiratória, mas ela surgiu no Oriente Médio. Ambos, essas duas variações, tanto o SARS quanto o MERS, eles são vindos de animais. Que já é uma coisa que, né, não tem muito nosso costume da nossa culinária aqui comer muitos animais diferentes. Uhum. Né? Mas no Oriente Médio e no Japão, China, a gente já tem essa cultura, né? Uhum. Esse vírus, esse Covid, ele surgiu mesmo para o mundo quando, no dia 31 de dezembro de 2019, a OMS emitiu um alerta a respeito desse vírus. Ele já vinha um pouco antes, né? Sim, ele já vinha, só que aí a partir do momento que a OMS ela entra nessa jogada e emite esse alerta, o mundo inteiro já fica de olho nisso. Uhum. E foi em Wuhan, na China. E pra gente trazendo pra nossa realidade, assim, Wuhan seria mais ou menos o que é São Paulo hoje.
Ele tem uma média de 12 milhões de pessoas. Isso, de 10 a 12 milhões Exatamente. de pessoas. Só que a diferença é que o Wuhan, ela não tem tanta importância quanto São Paulo tem para o Brasil. São Paulo é quase o coração do Brasil. Exatamente. Né? O Wuhan, quando deu o surto, vamos dizer assim, em Wuhan, a primeira ação do governo chinês foi fechar a cidade. Só que tu imagina tu fechar São Paulo. Fecha o Brasil. Fecha o Brasil, exatamente. Hoje, o governador Dória tenta fazer um lockdown em São Paulo e não consegue. Ele tá prolongando feriados e tudo mais, e ele não tá conseguindo fechar geral, né? E a gente já tem dados bastante para provar a importância do lockdown, né? Exatamente. Imaginem o Wuhan quando estava no começo, né? Exatamente. Além disso, a grande diferença de Wuhan também é que ele teve muito contato com frutos do mar, como a gente já falou anteriormente, e esse vírus ele é conhecido como SARS-CoV-2, novo coronavírus ou Covid-19. A OMS, ela trata esse vírus como Covid-19. Aí o Covid, imaginem na cabeça de vocês, o CO é de corona, o VI é de vírus e o D de ESE, que seria doença. Então, doença de coronavírus. E 19 porque é a alteração de 2019. Mas a gente teve uma alteração em 1960, que foi a primeira. A gente teve uma mais recente, se não me engano, foi 2002. 2002, 2003. 2002, 2003 e agora 2019. Essa taxa de transmissão, segundo o que a OMS está passando, ela é uma taxa de transmissão de 2,75%. Sempre lembrando, pode ser um dado que já é defasado, né? Mas ele é 2,75%, o que isso significa? Cada pessoa que pega, ela passa para 2,75% de pessoas, ou seja, para 3 pessoas. Para 2, quase 3 pessoas. Então, esse vírus hoje, só no Brasil, ele já está atingindo níveis alarmantes, assim. Já está atingindo... Estima-se que hoje a gente está com o quê? Quase 320, 330 mil Sim. casos. Deve ter no mínimo o triplo disso, né? Tem estudos que dizem que o número de casos, ele é 10 vezes maior do que é apresentado. Mas não porque o governo esconde e tudo mais, não, porque realmente as pessoas têm o vírus e não sabem. Não apresentam. E é uma coisa, ou é assintomático, ou, enfim, é o tipo de coisa que acontece normalmente. Às vezes tu é assintomático e tu passa o vírus para uma pessoa que não é assintomática. Até porque o Brasil não tem um número de testes muito grande, então isso dificulta muito a contagem também, né? Sim. Até se tu tiver apresentar pequenas incidências que tu tem o vírus, não vai ser feito um teste para te confirmar. Eles vão mandar tu ficar em casa de repouso e isolado, né? Exatamente. Agora, a gente começando assim a ter uma base do que está acontecendo no Brasil, do que está acontecendo na América Latina, a gente entra no assunto principal do nosso podcast dessa semana, que é a respeito da revista do Banco da América Latina e Caribe. Essa revista, lembrando, né, ela traz um mundo ideal, né? As soluções dela são no mundo ideal, só que a gente sabe que o mundo ideal é muito difícil a gente conseguir hoje em dia. Ela começa assim, apresentando dados de que desde 2019, início de 2019, já havia uma dificuldade com relação aos gastos, principalmente por países em crescimento próximo a zero. E as quedas acentuadas dos preços de commodity também influenciam muito isso, né? Aqui na América Latina, principalmente, né, a gente tem um grave problema. A gente procura sempre pegar e vender a matéria-prima bruta para países como a China, por exemplo. A gente vende a árvore bruta, eles vão lá, transformam ela, manufaturam, transformam numa cadeira, por exemplo, e nos vendem a cadeira de volta por um preço muito maior do que foi vendida a madeira, né? E isso a gente não tem mão de obra qualificada aqui para isso e nem o incentivo dos governos para isso, né? Não existe. E tem 2 tópicos, assim, que eu acho que vem bem ao encontro do que tu tá dizendo, João. Que a demanda da China e de países do G7, elas caíram muito. E isso afeta de país para país. Sim. Né? Como tu disse, dependendo do país que tem relacionamento comercial com a China ou com alguns países do G7. E eu acho que também isso caiu bastante, não só por questão de crises econômicas, mas de crises políticas também, né? Com certeza, isso afeta muito. E crises políticas na América Latina, se a gente parar para pensar nos últimos anos, elas são recorrentes, né? Sim. Elas acontecem muito, de várias formas, e às vezes duram anos, como na Venezuela. Aqui no Brasil, por exemplo, eu me lembro bem que estava tendo a Copa América. Ano passado foi Copa América. Não era Copa América, me corrige se estiver errado, mas é em 2013. 2013. Era um campeonato que estava tendo aqui. Aham. E bem na época que estava tendo os jogos... Copa das Confederações. Isso aí. Bem na época que estava tendo os jogos, pela primeira vez que eu me lembre,
o brasileiro não deu tanta importância pro futebol e saiu pras ruas pra questão de reivindicar, né? E não é à toa que, se não me engano, a presidente Dilma foi vaiada, né, no discurso dela na Copa do Mundo, né, na Copa das Confederações. Uma outra coisa que afeta muito também, segundo a revista, é o colapso do turismo. E principalmente os países da bacia do Caribe, né? Que vivem do turismo. Eles vivem do turismo. Lá é uma região tão pobre, assim, eles dependem tanto do turismo que, por exemplo, o pessoal que mora na Jamaica, dificilmente eles visitam a beira da praia, porque as beiras das praias, elas são particulares. E para tu entrar, tu tem que passar uma catraca que tu paga $10. Nossa. E eles não têm esse valor. Então, eles acabam não conhecendo as praias das próprias cidades que eles moram. Tá falando um cara que teve lá, né? E de perto. E uma outra coisa, assim, a crise econômica, assim, que a América Latina tá passando, ela vai ser grande justamente pelo fato de que a maioria dos países do G7... A gente usa o G7 porque são países que mais influenciam na nossa economia aqui na América Latina, né? Sim. E os países do G7, eles já passaram pela pior parte da pandemia. Enquanto nós aqui da América Latina estamos começando, a gente está chegando na primeira onda, vamos dizer assim. Sempre lembrando que na gripe espanhola nós tivemos 3 ondas de vírus. Lembra do nosso episódio da semana passada. Sempre lembrando, se você não ouviu, volta, ouve lá, e depois vem ouvir esse. Mas exatamente, então a gripe espanhola ela teve 3 grandes surtos, 3 ondas, desculpa. E o Covid, a gente tá passando pela primeira onda, teoricamente. E vamos lembrar também que como a gente não tem dados suficientes, acho que nem ninguém no mundo tem, a gente não sabe se vai ter um segundo, um terceiro surto, ou se vai ser só o primeiro. Por isso mesmo. Que eu, enquanto professor de história, digo que é muito mais difícil tu escrever a história contemporânea do que tu escrever a história antiga. Sim. Porque que nem todos os fatos que estavam acontecendo na gripe espanhola, a gente já sabia quais seriam as consequências daquelas decisões. Agora, hoje, que nem agora, a gente está deduzindo que estamos passando por uma primeira onda. Até porque, como a gente falou no podcast anterior, a gente está numa época totalmente diferente, a era da informação. Exatamente. E na gripe espanhola levou 13 anos para se descobrir, 13 a 15 anos para se descobrir que vírus era, o que estava matando as pessoas, né? Exatamente. Aqui, em questão de semanas, a gente já sabia o que estava acontecendo. Isso mesmo, foi em 1933, né, que surgiu a ideia não, surgiu o nome, né? A certeza de que seria da gripe espanhola e tudo mais, o que era o vírus. Outra coisa que a revista fala bastante também é a questão de tentativa de equilíbrio, né? Correto, vamos dizer assim, até coloco entre aspas o correto, porque às vezes se tem muito mais gastos sanitários e gastos econômicos do que o normal, né? E entre as medidas que a revista coloca, que o lockdown ou o isolamento vertical seriam os mais corretos, vamos dizer assim. Né, dependendo da situação. E outro parênteses também bem interessante de se fazer é como a gente falou no podcast anterior. Na gripe espanhola, as cidades que fizeram isolamento, no momento do isolamento, até tiveram uma redução bem grande, bem significativa. Sim, e depois, econômica. Mas depois já voltaram rapidamente. Foi as que se estabeleceram mais fortes, assim. Exatamente. A crescida, né? Aí vai uma opinião pessoal, assim. Aqui no Brasil varia muito de estado para estado, de cidade para cidade. Não adianta a gente definir um lockdown total no Brasil. E aí volta aquilo que a gente falou. Tu imagina tu fechar São Paulo, por exemplo. Sim, é quase possível. Só que, óbvio, tu não vai botar todo mundo pra rua. Tem que ter um meio termo ali, sabe? E também uma observação também de se fazer é que nós aqui no Brasil, infelizmente, acho que quase todos os brasileiros, não tem uma coerência tão grande assim no seu pensamento, porque os japoneses, pela sua própria cultura, eles já, no seu dia a dia, eles já usam máscaras, por exemplo. É verdade. Eles já, se comentar com eles que é necessário para um bem maior ficar em casa, eles vão ficar ao natural. Aqui no Brasil, a gente, infelizmente, não tem essa consciência, assim, né? E para ver essa questão de cultura, vamos voltar na Copa do Mundo. Uma coisa que ficou muito marcante, tanto na do Brasil quanto na da Rússia, se não me engano, também ficou em 2018, que é a questão de que a torcida japonesa, ela limpava os estádios. Da parte onde ela tava ali, ela limpava. Sim. Então, só aí tu já tem uma cultura, né? Agora vai em volta de estádio de futebol aqui no Brasil, depois de um grande jogo, depois de uma final, alguma coisa assim. É terrível. Outras coisas, assim, que a revista traz é a questão do emprego informal, né? Como tá afetando o emprego informal, como é que isso impacta na economia, né?
Agora vou dar uma opinião minha, tá? Vai lá. Particular. Eu acredito muito que cada vez mais é a tendência mundial de cada pessoa ser empreendedor individual. Aham. Mesmo quem vai trabalhar dentro de uma empresa, por exemplo. Uma empresa privada, ela não vai ter colaboradores. Ela vai ter pessoas autônomas trabalhando lá dentro, que no final do mês elas vão tirar uma nota fiscal informando quais foram os trabalhos, de acordo com um contrato já pré-estabelecido. Uhum. E a partir disso, vai ser feito o pagamento dessa empresa para esse empreendedor individual, digamos assim, Aham. como se fosse um MEI, tá? E eu acho que isso aí é a grande tendência. Porque Hoje em dia está sendo a grande tendência. a gente já está vendo isso acontecer, Sim. mas até agora, por exemplo, dentro das empresas ainda temos bastante funcionários. Tu pega empresas grandes aqui no Brasil que chega a ter 100 mil, 200 mil funcionários. Eu acredito que ou vai ter, por exemplo, vão terceirizar um setor inteiro, o setor de produção, vai ter uma pessoa que vai ser responsável, que deve ter seus próprios colaboradores. Sim, entendi. E assim vai ser feito. Eu acredito que vai aumentar muito Sim, o daí tu trabalho fala, informal. aí, por exemplo, o que hoje muitas empresas estão utilizando, que nem tu falou ali, pega um setor. O chefe daquele setor é um CLT, Ele vai abrir mas uma a empresa. equipe dele... Ele abre uma empresa, mas a equipe dele não é. A equipe dele teria... Dentro da empresa dele. Exatamente, isso aí. Isso aí. Eu acredito que vai acontecer isso. O que tá... E empresas menores, tipo empresas com 10 funcionários, por exemplo, vai ter o dono da empresa e os 9 colaboradores, por exemplo, cada um vai ser um MEI, que vai prestar serviço para esse proprietário da empresa, Sim. maior, digamos assim, Sim. só que cada um vai ter sua própria empresa. Teria que se pensar numa forma do governo conseguir controlar isso também, para quando tiver uma grande crise, ele consiga pegar parte da renda dessa pessoa e ajudar. Bom, alguma coisa tem que se pensar, né, com relação a isso. Mas eu acredito que é esse o pensamento que vai começar a ter a partir de agora, porque as empresas não estão suportando os encargos Sim. e tudo que acarreta. Que nem aquele nosso amigo Thiago Negro, que ele fala do CL Treta. Isso. Não é? Que isso. tem a grande... Uma tem grande muito maioria. cuidado. Tem que ter muito cuidado entre o CLT e o CL Treta, né? Porque tem muitas pessoas que se abraçam no CLT e, tipo, a empresa que me demita. Isso, né? isso. É mais ou menos isso que ele fala. Mas Corrige melhor aí. Ele fala bastante que as pessoas pensam, não, o que eu fui contratado pra fazer é só pra juntar esse papel aqui. Isso aí. Aí já tem 2 papéis, o outro eu vou deixar. Exatamente. Uma outra coisa que afeta também, João, é a questão do trabalho de imigrantes, né? Sim. Que é muito afetado. Eu acredito que aqui no Brasil até não é tanto assim, mas, por exemplo, nos Estados Unidos é uma coisa que está afetando geral, né? Sim, porque os imigrantes, eles não têm direitos, né? Como os moradores, as pessoas do próprio país, né? Uhum. Isso dificulta bastante. Eu até tenho um caso de um conhecido que mora nos Estados Unidos e ele é imigrante e legal lá. E ele estava com muito medo de pegar o coronavírus porque ele não teria direito nos hospitais. E a esposa dele estava grávida. Que Então, loucura. Que eles tenso. bem tenso, bem tenso. E uma outra coisa, assim, a título de curiosidade, os Estados Unidos, por mais que tenham todos os defeitos aqui no Brasil, o nosso SUS, ele é um sistema único que ajuda muitas pessoas. Muito. E nos Estados Unidos eles não têm um sistema único de saúde. E é uma observação também que lá a cultura deles é essa, né? Os próprios cidadãos não querem, né? Exatamente. Só que tudo. aí tem um caso de um morador, um cidadão norte-americano, que ele chegou nos Estados Unidos com o corona, só que ele não tinha dinheiro para conseguir pagar o deslocamento dele de ambulância do aeroporto até a casa dele. Nossa. Sabe? E ele teve que pagar, ele teve que pedir empréstimo, sei lá o que ele fez também, não cheguei até o final da reportagem, assim. Mas ele não tinha, essa é a grande diferença, assim, porque se a gente chega no Brasil com essa situação... O governo vai dar um jeito O governo, de ajudar. exatamente, ele vai ter, pode vir uma ambulância de 60, mas Sim. vai chegar uma ambulância lá, sabe? E o Obama, ele tentou colocar implementar um sistema único de saúde, só que óbvio, né, tu não consegue fazer isso da noite pro dia. No Brasil não conseguiu isso. A gente ainda tá rastejando muito, assim, tá engatinhando ainda nessa questão do sistema único. E teve um dos candidatos à presidência, agora não me recordo o nome dele. Não me lembro. Americano ou brasileiro? Norte-americano. E ele falou, trouxe de volta essa ideia de ter um sistema único de saúde. Só que daí eu lembro que o debatedor perguntou pra ele, mas quanto que valeria isso? Ele, 3 bilhões de dólares. É o que ele precisaria pra fazer isso. Tudo bem, os Estados Unidos hoje, ele tá liberando trilhões, mas, tu não vai... Pra saúde é muito difícil liberar 3 bilhões de dólares. De uma vez só, né? De uma vez só é muito difícil. Uma outra coisa, assim, que a revista traz...
mostrando a grande dificuldade dos trabalhadores formais e informais, mostrando a grande dificuldade dos trabalhadores ilegais, né, dos imigrantes, aliás, dos imigrantes legais. Em tempos de crise, a revista trabalha de que o ideal, a orientação geral, é sempre proteger os trabalhadores e não os empregos. É uma coisa que me chamou muita atenção disso. Porque nesse aspecto as empresas são mais afetadas, sabe? Então a empresa e os setores de importância estratégica, elas devem receber um apoio específico. E as empresas pequenas, elas devem ser atendidas por bancos ou intermediários. E aí esses intermediários receberiam alguma iniciativa, vamos dizer assim, do governo para ajudar essas empresas. E vale lembrar que no Brasil, mais de 90% das empresas são pequenas, né? Sim. E só que aí mais uma ideia minha, né? Aham. Eu vejo que não funciona bem isso, porque empresas grandes possuem setores dentro da própria empresa que já vão buscar o crédito, já têm acesso muito mais fácil. Aham. Empresas pequenas ficam meses e meses atrás desse crédito com um valor bom, que seria viável para elas se manterem no mercado, mas elas acabam não conseguindo. Elas acabam sempre esbarrando em algum problema, em alguma dificuldade que não dá acesso para elas ao crédito. Isso é uma característica bem interessante do Brasil. Até mesmo o Sebrae. Eu estive falando com alguns empreendedores durante essa crise agora. O Sebrae comentou que vai disponibilizar até R$125 mil para empresas. Mas todos que eu falei não conseguiram chegar nem na primeira parte. Porque os dados que o Sebrae tinha das empresas não bate com o nome da empresa. Uma coisa Muita simples, às vezes, né? tipo assim, uma pessoa que cadastrou com uma letra errada lá dentro do Sebrae já tranca um mês até trocar essa letra só. Mas, e aí cara, esbarra. E não vamos muito longe. Nesse incentivo que o governo estava dando de R$600, teve muitas pessoas que estavam com o CPF errado ou inválido e não sabiam. Sim. E não estavam conseguindo tirar o benefício por causa disso. Quer dizer, se não fosse o benefício, eles não saberiam que o CPF estava inválido. Exato. Se não fosse o Sebrae, por exemplo, não saberia que a empresa está registrada no nome diferente, por exemplo. Sabe? Exato. Então precisou ter esse tipo de incentivo, precisou mexer no bolso das empresas e do trabalhador para que ele conseguisse descobrir essas coisas. Até mesmo que a gente pega os dados, por exemplo, para abrir uma empresa no Brasil, para tu registrar ela, para tu estar apto a trabalhar, tu leva em torno de 4 meses. Pô, tu pensa, tu pagando aluguel, 4 meses de um pavilhão, de uma sala, enfim, do que tu precisa. Todos os custos que tu vai ter durante 4 meses para tu começar a operar. Isso demora muito tempo e assim, da mesma forma, acontece com essas questões dos créditos, né? Exatamente. A revista, ela trata também de uma frase que daí, para mim, é a frase que é quando eu falo em mundo ideal, né? Que ela diz que as perdas devem ser centralizadas no governo na medida do possível. Cara, se o governo centralizar todas as perdas de tudo que está acontecendo, não vai dar conta de tudo. Sim, sabe? Não dá conta, não tem como, é difícil. Aí ela traz, a revista começa a trabalhar também numa questão da economia por si só, assim. Ela diz que as 3 maiores economias da região são o Brasil, o México e a Argentina. E elas são fortemente influenciadas pelos restantes dos países também. Sim, da sua volta e do resto do mundo. Exatamente, e de todos os negócios comerciais que acontecem também com os países, né? Ela fala também a respeito de colapso econômico, que ela diz que atingiu o nível mais extremo na Venezuela. E aí, em cima disso, ela fala também que a agitação social influencia nos resultados econômicos. Com certeza. Que era aquilo que a gente estava conversando mais antes. Gera também. incerteza pro próprio empreendedor, vai gerar incerteza para ele e pro consumidor também, né? É verdade. Tem várias coisas, assim. Outra coisa que ela traz, assim, e eu acho muito importante a gente debater, João, que é a questão do petróleo, né? Ela fala que o petróleo é um choque, né? Que a falta de acordo entre a OPEP e a Rússia foi o que provocou a queda precipitada do petróleo. Sim, teve um dia que eu me lembro que chamou bastante atenção que o petróleo estava menos $14 o barril. Exatamente. Ele era vendido a $66, se não me engano, né? Se eu não me engano, teve uma época que chegou a quase $100 há algum tempo atrás. E agora menos $14, né? Imagina, é impressionante, né? E ver como isso impacta, né? Muitas coisas assim que a revista fala, ela traz como tá impactando bastante na gente. O próprio valor da gasolina aqui do combustível só não estaria mais barato se o dólar não tivesse tão alto, né? É verdade. Teria baixado mais do que já baixou, né? É verdade. Mas o dólar ele já tá até em queda, né? Tá em queda. Tá em queda ainda, ajudando muito em virtude de coisas que estão acontecendo aqui no Brasil também, né? Sim, é questão política do Brasil. Exatamente. Outra coisa assim que eu acho muito importante a gente definir e debater,
que a gente está num período de muitas incertezas. Sim. A gente está num período e o vírus, o Covid por si só, ele interrompe toda a atividade econômica que está acontecendo. Eu acho que esse é o ponto mais importante, falando economicamente, dessa crise. Porque a incerteza é o que está deixando o mercado de uma forma pior. Como é que tu vai fazer uma previsão? Não tem um prazo. Não, a partir do dia 1º de agosto as coisas vão voltar ao comum, vai voltar ao que era. Mesmo que o que era já não volte mais, mas digamos, vai reabrir os mercados. E aí eu consigo fazer um planejamento. Não existe isso. Pode ser que volte dia 1º de abril, 1º de maio, 1º de junho. E fica difícil para o investidor também, né? Exato. Como é que o investidor vai fazer algum prognóstico para pensar, não, vou investir a partir de agora porque eu sei que lá em setembro o mercado vai estar reaberto. E uma outra coisa assim que as empresas estão fazendo hoje é a questão de suspender os contratos de trabalho, mas em contrapartida elas continuam pagando aluguel, conta de luz, conta de internet. E aí dá para fazer uma observação bem engraçada, porque os próprios impostos do governo, como o IPTU, por exemplo, não foi suspenso. Exatamente. Como assim, né? Foi suspenso o trabalho e tal, mas os impostos todos estão tendo que ser pagos igual, né? Exatamente. Uma outra coisa assim que... João, se tu tiver algum outro tópico que tu queira tocar no assunto aí, me interrompe. Legal, me interrompe. Uma outra situação assim que a revista fala também é como a economia da China e o G7 afetou na economia doméstica, né? E aí volta lá atrás do que a gente falou, que ela afeta dependendo de país para país, né? Dependendo da forma como cada economia é ligada com a China, por exemplo. Sabe? Como nós temos importações, exportações, ou com outros países do G7. E aí vem com aquela questão que a gente falou no episódio da semana passada também, de que como a economia não afetou tanto na gripe espanhola, porque ela não era tão interligada assim. Sim, hoje em dia é questão de 1 ou 2 dias. Deu um problema na China ontem, hoje aqui no Brasil já vai estourar, Exatamente. né? O Trump toma alguma decisão lá nos Estados Unidos, o dólar já salta aqui. Exato. E, por exemplo, às vezes acontece na própria madrugada, porque nossa madrugada aqui, o dia lá, acontece alguma coisa, já influencia diretamente, né? Exatamente. Eu tava lendo uma revista, que é o nome Você S.A., eu até te mostrei ali, né? E na revista, ela é uma revista de setembro do ano passado. Então, e ela já trazia como as empresas, ela traz uma reportagem de como as empresas, elas precisam ir pro âmbito digital para que elas consigam se moldar, vamos dizer assim, a nova realidade que a gente está trabalhando, né? E pelo que deu para ter na reportagem, ela mostra é que a International Data Corporation, ela traz de que até 2022, o PIB da América Latina, 50% desse PIB, vai ser para negócios digitais de diferentes indústrias. Sim, e aí tu vê que agora, durante essa pandemia toda que estamos vivendo, né, as empresas que não estavam no mundo digital sofreram muito mais e estão até agora tentando correr contra o seu mecanismo de trabalho para entrar no mundo digital. E quem não fizer isso vai ficar para trás. Até as próprias empresas, tu pegar e analisar os maiores bilionários do mundo, temos cada vez mais bilionários do mundo digital, né? Sim. Porque a tendência toda está no digital, né? E tem um outro dado também que a revista traz, que a Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação, ela diz que entre 2019, no ano da publicação da revista, né, e 2022, 345 bilhões de reais seriam investidos em novas tecnologias. Aí a gente vem com Big Data, Internet das Coisas, robótica, sabe? Cara, a gente podia fazer um podcast só sobre essas tecnologias. É verdade, fica a dica aí. Então, e tu imagina 345 bilhões. Isso de 2019 a 2022. Eu acho que o investimento ele vai ser maior do que isso, justamente porque o cliente ele não vai mais até a loja, sabe? A loja ou a fábrica, ou enfim, o investidor ele precisa chegar no cliente. E eu vejo também como as coisas estão ficando individuais. Porque antigamente, vamos pegar uns anos atrás, tu tinha, para quem podia, obviamente, mas as famílias que tinham computador, era um computador por família. Chegou um momento que era um notebook por pessoa. Hoje em dia é um notebook e um celular por pessoa. Exatamente. Que nem quando tu vai fazer alguma contratação de internet, por exemplo,
Tu pergunta pro técnico, quantos usuários aceita esse aparelho de Wi-Fi aqui? Não, esse aparelho aceita 5 usuários. Aí o cara pensa, beleza, eu tenho 4 pessoas em casa, dá certo. Só que na verdade ele tem 8. Sim. Que seria o celular e o notebook do cara. E às vezes a televisão. Exatamente, às vezes iPad. Então tu imagina, tu já vai pra dobra o número de usuários. Sabe? Esse é o tipo de coisa que vai mudando, assim. Aí eu te pergunto, João, o que mudou na tua vida nessa quarentena? Cara, principalmente, eu acho que eu vi quanto tempo eu desperdiçava com coisas que não eram importantes. Olha. Isso acho que é um ponto bem importante. Por isso tu tá conversando menos comigo, então. Pode ser, provável. Também eu comecei a notar que quanta coisa boa a gente pode aprender na internet, né? Sim. Geralmente, a gente perde horas e horas com inutilidades na internet, mas agora, como a gente tem bem mais tempo em casa... Tu consegue ver que pode utilizar muito melhor a internet. Tem ferramentas que disponibilizam conhecimentos quase infinitos, né? Isso é uma coisa que mudou bastante pra mim. Eu acho que também uma outra coisa que afeta bastante é a questão de cursos, né? Como teve um aumento de cursos online nessa época, né? Muito. Teve muitas faculdades que liberaram cursos de graça, pequenos, aí, beleza, tu gostou do curso? Tá, eu tenho um curso melhor relacionado a isso que tu fez, mas aí tu vai pagar. Sim. Sabe? Sim, então, sim. isso é o tipo de coisa que eu não recebi. Eu recebi inúmeros e-mails de cursos online de graça de faculdades ou cursos já pagos de faculdade. Uma observação também de faculdades até de fora do Brasil, né? Sim, exatamente. Só um outro comentário também, eu acho que a gente conseguiu notar, a gente até, quando estava vindo pra cá, a gente estava comentando quanto reduziu de trânsito, né? Nossa, não, trânsito não Isso tem. é algo que... Aí a gente volta na questão do petróleo, de como o petróleo é um choque para a sociedade, né? Eu acredito que a gente precisava dessa redução de petróleo, dessa redução do uso do petróleo. Do consumo, né? Porque imagina, a gente tá aqui no estúdio, qualquer coisa que a gente tocar aqui, 90% das coisas que a gente tocar aqui, vai vir do petróleo. E se não veio do petróleo, usou uma máquina que usou Exato, que fez o petróleo, exatamente. Então, cara, tem muita diferença, assim, sabe? A gente precisava desse nível de redução, sabe? Dessa diminuição, assim. Eu acho que também fica a dica também a repensar todo o modo de viver que a gente vem vindo. Da humanidade como um todo. Porque já vimos que não tá dando muito certo. Dá pra melhorar, né? Dá pra melhorar muito, né? É verdade. A gente tem, assim, uma grande diferença. Assim, eu, por exemplo, nessa quarentena, eu tô indo pro meu 3º livro já. Sendo que eu lia 1 livro, 2 livros por ano, sabe? Então, em 2 meses, eu já tô indo pro meu 3º livro. Sabe? O tipo de coisa é uma cultura que mudou. E eu tava até vendo, entrando nessa questão de livro, assim, eu tava vendo como a gente precisa passar uma imagem de intelectual. Pensem comigo. Se tu entrar hoje na CNN ou no Globo News, ou enfim, qualquer canal de notícias, e tu vai entrar, o cara vai fazer uma entrevista com uma autoridade, ou o repórter vai entrar ao vivo da casa dele, tu nota que atrás dele sempre tem livros. Sempre tem uma estante de livros. O cara não precisa ter lido metade daqueles livros lá, mas ele tem uma estante de livros que ele precisa mostrar pra sociedade que ele é intelectual. Sim. Sabe? Isso é bem invisível, né? Isso é uma coisa, tu vai entrar em lives, em qualquer lugar, tu vai entrar em lives, tem que ter uma estante de livro pro cara, pra ele passar credibilidade nas coisas que ele tava falando. Sim. Sabe? Pra gente falar um pouco mais, pra gente entender um pouco mais como funciona a questão de pandemia ainda e trazendo pra uma realidade nossa, eu trago pra nossa discussão, João, o filme Contágio, não sei se tu já viu. Não assisti. Eu não assisti de propósito. Que coisa boa. Porque... que dá medo. Não é que dá medo, mas eu tô tentando ficar um pouco de fora pra não entrar numa histeria, digamos assim. O filme Contágio, ele é de 2011. Ele é um filme, pra quem não viu, assim, ele é um filme que ele trata sobre sobre uma pandemia de uma doença. Antes de a gente entrar nesse assunto, eu até queria salientar pra todos a grande diferença, assim, da nomenclatura, né? Isso eu acho bem Eu acho que é importante. Comentar. Por exemplo, a OMS, ela trata com 3 nomenclaturas: surto, epidemia e pandemia. O surto, ele é um aumento de casos de uma doença numa região, num bairro, por exemplo. A dengue é uma questão de surto. Ela tem ou num bairro ou numa cidade daquela região ali, naquele estado. Aí a gente tem a epidemia, que são surtos em várias regiões. Então, a epidemia são mais de um surto, vamos dizer assim, sabe? Estados ou países, enfim. E a gente tem a pandemia, que é a situação que a gente está passando hoje, que é o pior cenário.
A pandemia é o pior cenário. Aí é uma epidemia em níveis mundiais. Então vamos lá. O surto é em uma região só, num bairro. A epidemia são vários surtos. E a pandemia são várias epidemias. Entendeu? Trazendo assim dessa forma. Uma visão macro. Exatamente. A pandemia anterior de que nós tivemos foi a pandemia da gripe A em 2009. Foi H1N1, aquela coisa toda. E desde o dia 11 de março, a OMS decretou pandemia do Covid-19. Até tardiamente, né? Tardiamente, com certeza. É que eu acredito que ela esperou o vírus se comportar quando chegou em grandes centros da Europa. Até porque quando tu declara pandemia, tu libera várias situações econômicas, né? Sim. E afeta economicamente vários países também, né? Voltando a como a economia tá ligada uma na outra, Sim. né? Esse filme Contágio, ele trata numa pandemia. Só que, óbvio, vamos, né? O que eu sempre digo nas minhas aulas, a gente utiliza partes do filme. Vale lembrar que é um filme hollywoodiano, que tem aquela coisa toda, né? Tem que vender. Tem que vender, os Estados Unidos salva todo mundo sempre. Então, vamos tirar partes importantes, né? Ele é um vírus que ele é muito mais mortal do que o corona. Ele mata em 3, 4 dias, ele já mata o hospedeiro. Só que ele é muito interessante porque ele trabalha em 3 centros, assim. 3 ambientes, vamos dizer assim. Tem o ambiente do cara que é um assintomático, que ele é interpretado pelo Matt Damon. Matt Damon, o cara que fez... Jason Bourne. Jason Bourne, esse aí. Bom, esse é o clássico, já sabe quem é. Fez 11 Homens no Segredo, já vai saber quem é. Então ele é o cara assintomático. Ele é um cara que ele ele, a esposa e 2 filhos. Aí a esposa e um filho morrem em virtude do vírus. Então, e ele é assintomático, e a filha dele também é. Então, cara, tu imagina o medo dele, porque ele não sabe se a filha dele pegou. Então ele fica no ambiente que muitas pessoas hoje estão vivendo, sabe? Aí a gente tem o núcleo da OMS, aí são 3 atores, que é o Lawrence Fishburne, que pra quem não sabe, ele fez se não me engano, o Morfeu do Matrix, sabe? Sei. A gente tem também a Kate Winslet, que fez a Rose do Titanic. Beleza. Nada mais, nada menos. E a gente tem a Marion Cotillard, que ela fez, se não me engano, A Origem, com o Leonardo DiCaprio. Ela fez a esposa do Leonardo DiCaprio lá. Esse núcleo, ele é um núcleo muito interessante, que daí dá pra gente trabalhar no nosso futuro, vamos dizer assim, que quando a personagem da Kate Winslet, ela vai nas cidades que estão começando a ter grandes surtos e grandes epidemias, ela chega num lugar que é um ginásio, e ela quer montar um hospital de campanha lá. E ela começa a falar assim, aqui vai ter macas, aqui eu quero os infectados, aqui eu quero não sei o quê. E aí, numa dessas falas que ela tá tendo, tá uma política do lado dela que ela fala assim, eu espero que esse seu hospital saia do seu orçamento e não do meu. Sabe? Então é o tipo de coisa assim que a gente vê muito hoje, sabe? Se tu parar pra pensar assim... Veio pra vida real, né? Exatamente. E uma outra coisa que eu até comentei contigo na outra semana, quando a gente tava conversando, que a personagem da Marion Cotillard, quando ela chega no Japão, se não me engano, que é o primeiro país que tem o surto, obviamente tinha que ser no Japão, né? Ela liga pro Lawrence Fishburne e diz assim, nós estamos utilizando o protocolo SARS, que é o protocolo do Covid, que não tinha mutação ainda, né? Mas seria o protocolo do Covid. Até porque o filme é de 2011? 2011. Então, e mais uma, a gente tem o núcleo do Jude Law, que é um cara que ele não acredita no vírus. Que ele acha que o vírus é uma coisa da indústria farmacêutica, que foi o governo que implantou esse vírus lá para reduzir a população, sabe? E aí ele é um blog, ele tem um blog, ele tem um canal no YouTube e tudo mais. E ele trabalha muito na ideia de que não interessa esse vírus, não existe. E ele diz que para isso, aí vem muito na nossa realidade, para tu te curar, tu precisa usar só um remédio. Sabe? Que o nome do remédio, até não me esqueço, o nome do remédio é Forsythia, é o nome do remédio que ele fala. E aí traz muito na nossa realidade, tá na realidade da América do Norte, tá? Do mundo. Do mundo, né? E pra quem não conseguiu fazer a referência ainda da cloroquina e hidroxicloroquina, né? Até fazendo só um comentário também, de repente, interessante. Eu acho que essa questão do SARS, do protocolo do SARS que eles utilizaram no filme, é algo a ser pensado para daqui adiante ter um protocolo para seguir. Deu uma pandemia, o que se faz? Exatamente. Porque hoje a gente vê notoriamente que cada um tá... A OMS, ela tem o protocolo dela e ela recomenda que o país use. Mas a gente vê vamos supor que seja declarado estado de pandemia no mundo,
todos os países vão seguir dessa forma, ou exatamente. Adaptar um pouco para cada lugar e tal, né? Exatamente. E esse personagem, continuando assim, esse personagem do Jude Law, pra quem não sabe, ele fez o cara Watson no filme do Sherlock, ele tá fazendo Neil Pope agora também pela Fox. Ele pega o vírus e toma o remédio e ele se cura. Aí ele mostra pra todo mundo, vídeo, eu me curei e tal. E aí numa dessas, assim, ele é preso e fazem o exame de sangue dele e descobre que ele nunca pegou o vírus. Sabe? Então, são coisas que a gente pode trazer pra nossa realidade, assim. Se você não assistiu, eu aconselho a assistir esse filme, porque ele é muito bom com relação a isso, assim. Ele traz... Mas aquela coisa que eu falei, né? Eu vou seguir tua dica, né? Porque por favor, assista. Mas aquela coisa, tira, né, o que tu vê como necessário. Não vai usar todo o filme em si como parâmetro, né? Uhum. Então tá, galera, acredito que a gente conseguiu debater, né, João, muito bem a questão econômica do Covid, a gente conseguiu entender as coisas que afetaram na gripe espanhola e que estão afetando no nosso cotidiano também. A parte financeira, a parte econômica um pouco também, né? Exatamente. Principalmente aqui do nosso continente, aqui da América Latina. Exatamente, né? Exatamente. Pra semana que vem, galera, a gente vai ter novidades, já estamos no nosso episódio 2 tendo novidades. Isso. Vai ser muito legal, aconselho vocês a nos ouvirem. Antes de mais nada, pessoal, a gente queria também agradecer muito aos estúdios da Audio Laser, que é onde a gente está gravando hoje, a gente está fazendo esse teste aqui, foi muito bom, fomos muito bem recebidos. E esperamos dar seguimento, né? Exatamente, esperamos conseguir vir mais vezes, muito obrigado mesmo. E é o que eu sempre digo, né, pessoal, não gostou do nosso podcast? Compartilha também. Gostou do nosso podcast? Compartilha muito mais. É isso aí, pessoal, valeu, um abração, até o próximo podcast. Até semana que vem, tchau. Tchau.